durante o período em que estive no Hospital Polivalente, portanto, no serviço público, foi um tempo muito, muito enriquecedor, onde eu realmente aprendi muito, mas a partir de determinada altura tive a noção perfeita que era a altura de abraçar outro projeto. E fui então convidado para ir para o Hospital da Luz, onde estive durante 15 anos. Portanto, foi uma grande experiência na privada, com um espírito inicial fantástico, que depois se deteriorou um bocadinho ao longo do tempo, e depois passei para a CUF Descobertas. Ao mesmo tempo, também no privado, mantive um consultório até muito recentemente, que é a Cor Clínica, mas que agora, quando mudei para a CUF Descobertas, saí do consultório. Pronto, na CUF Descobertas é a minha nova casa. Para mim foi um grande desafio, com 60 anos, mudar de trabalho, mas eu sou um homem de desafios e estou super entusiasmado com este novo projeto. Por um lado, sou diretor de serviço e tenho na minha equipa uma série de miúdos e outros menos miúdos, mas que quero fazer crescer. Eu acho que, pronto, eu tenho cerca de 60 anos, estou numa fase profissional da minha vida, acho que tenho um percurso profissional completamente consolidado, estou numa fase de maturidade e acho que chegou à altura também de servir um bocadinho como mentor, como exemplo para os mais novos e puxar por eles. É um dos meus grandes lemas de vida, é voar alto, mas trazer os meus colaboradores a voar alto comigo também. E, portanto, nas descobertas estou entusiasmadíssimo. Tenho estes meus miúdos, tenho este projeto, que acho que é a minha cara, como já disse, e quero... Portanto, o grande objetivo é fazer crescer as descobertas e tornar a CUF Descobertas um grande, grande serviço. Por um lado, eu acho que há um bocadinho... o ambiente familiar contou muito. E eu tenho, na minha família, há imensos doutorados e eu acho que isso acaba por passar através da pele. O meu avô, que era médico e que foi um bocadinho através do exemplo dele, foi um dos responsáveis da minha ida para a medicina, era também professor catedrático. O meu pai é arquiteto, mas professor catedrático de arquitetura. Eu doutorei-me, o meu irmão é professor de História, cada um na sua área, e a minha filha mais velha, a Joana, também já é doutorada. Portanto, eu acho que existe o bichinho da academia e o bichinho da investigação na família. Quando estava no Hospital Polivalente, o professor Martins Correia, que era diretor de serviço e era professor na Nova, desafiou-me para me doutorar e eu doutorei-me em 2003. Desde aí tenho mantido um contacto regular na Nova, sempre a 0%, mas até acho piada. E agora, no ano passado, fiz a agregação à Nova, portanto também foi um passo muito importante e um passo que profissionalmente, para lá de ser o topo da carreira académica, deu-me gozo fazer e foi muito, muito importante para mim. Paralelamente ao ensino, tenho mantido sempre uma atividade de investigação relativamente intensa, um bocadinho à minha conta, a puxar pelos meus meninos, mas também aqueles 10 anos que eu tive no board da ACVI, da European Association of Cardiovascular Imaging, foram 10 anos extraordinários em que, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal de amizade, foram fantásticos, mas também aí desenvolvi imensa atividade de investigação ao lado dos meus colegas, todos eles líderes e key opinion leaders europeus na área da imagem cardíaca. E de onde surgiu o gosto pela cardiologia? A escolha pela cardiologia nasceu da faculdade, durante a faculdade. Primeiro na cadeira de fisiopatologia, eu adorei a fisiopatologia cardíaca. Aquilo tudo batia... Por um lado era muito diversificado.
os diferentes partes componentes do coração, a parte elétrica, a parte das válvulas, a parte do músculo cardíaco, e depois batia tudo muito certo, era tudo muito lógico, a fisiopatologia, tudo batia certo. Portanto, adorei essa parte. Do ponto de vista clínico, tive uma assistente que se chama doutora Maria Emília Silva, que era lá em Santa Maria, durante o curso, que através do exemplo, através do seu rigor, através das suas capacidades didáticas, me fizeram apaixonar pela cardiologia e depois escolher esta especialidade. Então, qual era a segunda opção? A opção B era, não tem nada a ver, era dermatologia. Era um bocadinho, se não me quiserem onde eu quero, vou para uma outra especialidade completamente diferente, com menos urgências, menos doentes agudos, mas também muito bonita. Mas graças a Deus consegui entrar em cardiologia e foi fantástico. Miocardiopatia hipertrófica, imagiologia e coração de atleta têm tudo a ver umas coisas com a outra, apesar de aparentemente não parecer. Pronto. A miocardiopatia hipertrófica é uma doença relativamente rara do músculo cardíaco, mas que eu denomino a best doctor's disease porque um especialista em miocardiopatia hipertrófica tem que saber e dominar conceitos de muitas áreas e muitas subespecialidades de medicina, desde genética, desde insuficiência cardíaca, doenças valvulares, doença coronária, cardiologia de intervenção, tem que saber um bocadinho de tudo. Daí a ligação também à imagiologia, porque a imagiologia desempenha um papel fundamental na miocardiopatia hipertrófica e foi daí que veio o meu interesse. Por outro lado, a miocardiopatia hipertrófica é uma causa importante de morte súbita no atleta e, portanto, encontra-se aí o link. O link para o estudo da morte súbita. E depois há aí uma ligação engraçada, porque eu sou um grande sportinguista, convidaram-me para ser consultor de cardiologia, ainda antes de estar na CUF, que tem um acordo protocolar com o Sporting, convidaram-me para ser consultor de cardiologia do Sporting e, portanto, no fundo é trabalho que não é trabalho, é dar-me gozo. E, portanto, junto o útil ao agradável e eu ir ao Alcochete fazer o pre-participation screening dos meus jogadores, não é trabalho, é prazer. E, portanto, esse também é dentro dos nichos de excelência que pretendo desenvolver na CUF Descobertas, é um daqueles que me é mais caro e que ainda vamos desenvolver, ainda vai ouvir falar muito disso. Pedras no caminho, coar todas para construir um palácio. Já construiu um palácio com todas essas pedras? Essa frase é muito verdadeira e o palácio está quase construído. Tive vários obstáculos. Um muito engraçado foi não conseguir entrar em medicina à primeira. Eu tive uma adolescência um bocadinho rebelde, no ano propedêutico aquilo descarrilou um bocadinho, acabei com uma boa nota, mas as médias para entrar em medicina eram muito altas e não entrei em medicina por 1/10. Nesse ano, para mim foi um drama, ver todos os meus colegas entrarem nas especialidades que queriam e para mim foi horrível, e senti-me péssimo, senti-me horrível. Os meus pais puseram-me, com o meu acordo, a trabalhar durante esse ano, enquanto estudava e repetia, a trabalhar, a colar selos e a abrir e fechar correspondência numa empresa de cortiças. E foi muito importante, porque, por um lado, percebi que muitas vezes à primeira não se conseguem as coisas, que é importante saber lutar e saber resistir, e depois quando entrei com uma nota super top e foi ótimo. Por outro lado, é muito engraçado olhar para trás e ver que um ano na altura que parece imenso, agora não é nada, e que foi a melhor coisa que me aconteceu também. Porquê? Porque entrei em medicina um ano mais tarde
e quando entrei em medicina era a minha colega de curso, a minha mais que tudo, a minha mulher. E pronto, e foi uma grande paixão que ainda dura há 35 anos e, portanto, provavelmente eu não a teria conhecido se isso não tivesse acontecido. Por outro lado, outras pedradas que tive, talvez um bocadinho por culpa minha, mas eu durante a especialidade, no Polivalente, o António Trigo Pereira, o Dr. António Trigo Pereira, que era um grande mestre de ecocardiografia, convidou-me logo no princípio para ir para a privada com ele, aprender ecocardiografia com ele. E eu fiquei doido de alegria, porque eu pagaria para ir, e ele ainda por cima estava-me a pagar qualquer coisa para eu ir, quando eu achava que devia ser o contrário, e fiquei nas nuvens. E fui trabalhar com ele. Quando acabei a especialidade, também fui um bocadinho ingênuo, mas havia uma lei que dizia que quem fizesse privada durante a especialidade teria que ser desvinculado do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu acabei a especialidade e no mês seguinte recebi uma carta de despedimento do Serviço Nacional de Saúde, a dizer que ao abrigo da tal lei, e portanto tive uns tempos desvinculado do Serviço Nacional de Saúde, onde também ganhei algum calo, fui para os Anjos da Noite, tive que me fazer à vida, tinha acabado de casar, uma criancinha pequenina, coisas com piada, desafiantes agora, não é? Pronto, e depois mais tarde surgiu eu não era a única pessoa a quem isto aconteceu, houve uma nova lei em que depois fomos de novo reincorporados no Serviço Nacional de Saúde. A terceira pedrada também foi na Nova. Eu era professor da Nova depois do doutoramento, porque estava no Hospital Polivalente. O Hospital Polivalente era um hospital universitário. Eu, quando fui para a Luz, deixei de trabalhar no tal hospital universitário. Então, fui também corrido, entre aspas, da Nova, de ser agora já não tem ligação ao Estado, e, portanto, também tenho que sair da Nova. O que é que eu fiz? Mantive a atividade voluntária na Nova, durante aqueles anos, apesar de estar desvinculada, a convite do lado do regente da cadeira, e depois, em 2010, lá me arranjaram, me readmitiram e arranjaram um contrato a 0%, que mantenho ainda hoje orgulhosamente. Eu acho que foram estas assim as três grandes pedradas, mas que, no fundo, a grande lição a tirar é aprender com os erros, fazer dos limões limonadas, apanhar as pedras e construir palácios, ganhar calo, ganhar capacidade de resiliência, capacidade de luta e, sobretudo, não desistir. Tive uma infância completamente privilegiada, vivia na Guerra Junqueiro, com os meus pais e com os meus avós maternos. Tive uma infância super feliz. Fui filho único durante 6 anos, depois é que nasceu o meu irmão. Levei imenso mimo, mas foi fantástico. Depois fiz a escola primária na Escola Ave Maria, fiz o liceu no Colégio São João de Brito, onde acho que a influência do espírito e do ensino inaciano, cujo lema é educar para servir, me marcaram decisivamente para o resto da minha vida. E quando lhe perguntavam o que é que gostava de ser quando fosse grande, o que é que respondia? Eu dizia que queria ser arquiteto por causa do meu pai. E, curiosamente, o meu pai teve 3 filhos, eu e os meus 2 irmãos, nenhum foi para a arquitetura, e todos em criança dizíamos, e agora pronto, a coisa pagou-se. Eu tenho 3 filhos e eu também tenho alguma mágoa, mas nenhum deles foi para a medicina. Talvez porque os 2 mais velhos, porque a minha mulher é médica também, talvez tivessem assistido àquela fase difícil entre um que vem de banco, sai o outro que vai para o banco. Os pais raramente estão em casa, os 2 ao mesmo tempo a tomar conta de nós, e pronto, paralelamente a isso, pronto, tive a tal fase de adolescência um bocadinho mais rebelde, com muitas saídas, muitos amigos, muitos namoricos, muitas idas ao 2001 e muita música. Eu adorava música e adoro música e tenho uma enorme paixão por música. As idas ao 2001 eram épicas, eu acho que gosto. O 2001 chamava-se a Catedral do Rock. Nessa altura não havia internet,
E, portanto, o 2001 tinha uma ligação privilegiada com os Estados Unidos e com a América, e então eles passavam música que ainda não existia à venda em Portugal, a não ser na discoteca do Carmo, que era uma discoteca na Rua do Carmo muito famosa, onde nós comprávamos os LPs. E aquelas idas ao 2001 eram épicas, porque o 2001 abria à meia-noite, e nós íamos para lá à 1h, era no Autódromo de Estoril, e pronto, eram noites enormes, ouvir grandes músicas, boas músicas. Era muito engraçado na altura, porque depois nós ouvíamos as músicas novas, adorávamos, mas não sabíamos de quem eram as músicas, não tínhamos Shazam ou similares, e então havia um programa de rádio muito engraçado que era o Rock and Stock, que nós todos ouvíamos, onde tocavam algumas das músicas que passavam em 2001, e nós estávamos de gravador em punho a ouvir a rádio do Rock and Stock, e quando dava uma música que nós gostávamos, punhamos a rádio a gravar. Primeiro de tudo, fartei-me de estudar. O curso é um curso muito, muito, muito trabalhoso. Logo no primeiro ano, a pancada da anatomia é engraçado. Eu descobri pela primeira vez, eu não sabia que o nosso cérebro tinha tanta plasticidade e tanta capacidade de armazenar pormenores. E eu, para saber muito anatomia, tinha-se que estudar mesmo muito e decorar muitas coisas. E então aquilo era marrar. Eu lembro que gravava aulas, às vezes ia para a cama, antes de adormecer, e estava a ouvir as gravações das aulas, porque aquilo era tanto pormenor, do nervo X passa pelo buraco Y e pela crista A e pelo osso B. Bem, era um arranjo impressionante, mas foi muito bom para eu perceber, a nossa capacidade de memorização. Pronto, mas isso foi no primeiro ano. Depois, como eu disse, gostei imenso da cadeira de Fisiologia, que salvo erro era no terceiro ano, gostei imenso da cadeira de Anatomia Patológica, porque era a primeira vez, apesar de ser de Anatomia Patológica baseada em lâminas, tinha muita integração com a clínica, e depois gostei imenso das cadeiras de Medicina 1, Medicina 2 e Medicina 3. Eu, apesar de ser cardiologista, adorei Medicina Interna, gosto intrinsecamente de Medicina, eu gosto de todos os órgãos e acho que fiquei com uma sólida formação em Medicina Interna, e acho que esse é um dos segredos de a maior parte dos doentes gostarem de mim, é porque eu não sou só um técnico e não sou só um cardiologista, tenho uma visão um bocadinho holística e global da medicina. Eu não sei se nasci com isso ou se ganhei a qualidade. Eu considero uma pessoa muito humana, que privilegiou muito a relação médico-doente, e os doentes sentem muito isso, e eu acho que isso é muito importante para os doentes, para lá dos skills técnicos. Foi também na faculdade que conheceu a sua então mulher, mas o seu coração bateu mais forte durante 3 anos para a conquistar, não é verdade? Eu quando vi a minha mulher pela primeira vez, eu tive... Isto parece uma história daquelas de carochinha, mas foi verdade. Tive a certeza absoluta que era ela. Tive ali um baque enorme. E ela tinha um namorado. Então eu tive 3 anos a minar a relação, a tentar conquistá-la e a tentar mandar embora o namorado. E ao fim de 3 anos, muito trabalho, muita persistência, pronto, lá consegui. Mas por outro lado tinha piada, porque ela era muito betinha e eu era muito malandreco, e um bocadinho rebelde. Ainda me lembro, estava na faculdade, estava ao lado dela sentado na aula, e um professor vira-se para mim e disse assim: "Oh Bob Dylan, anda cá ao quadro", porque eu tinha o cabelo assim grande, aquele espírito rebelde manteve-se. Pronto, mas fui aí, conheci a Pilar, depois casámos já no final do curso, e fazemos este ano 35 anos de casados. Há sempre uma boa parte da medicina que vem para casa, mas tentamos separar muitas águas. É muito importante um trabalho de organização, tipo tentar separar completamente as águas, tentar separar a medicina e o trabalho do resto. E, portanto, em casa e com a família tentamos ao máximo ter momentos que não têm nada a ver com a medicina. Fui fã dos Police e do Sting, ainda sou um grande fã do Sting, e meti na cabeça que havia de conhecer pessoalmente o Sting, ainda não consegui. Mas
um dia, aí talvez em 2007, 2008, já não sei, mas já há bastante tempo, o Sting veio a Portugal, ao Pavilhão Atlântico tocar, e eu meti na cabeça que o ia de conhecer. Pedi ao promotor do concerto, liguei ao promotor do concerto, expliquei quem era, não conhecia de lado nenhum, expliquei quem era, disse que eu queria conhecer e pedi se ele me podia levar ao backstage no final do concerto para eu tirar uma fotografia com o meu grande ídolo. O concerto acabou, o tal promotor perdeu para aí 5 minutos em cumprimentos sociais e eu fui ao backstage 5 minutos depois. Eu e mais outra pessoa que, como eu, que também queria conhecer o Sting. Chegámos ao backstage 5 minutos depois, Sting e a equipa toda já tinham zarpado. Quem é que era essa pessoa? O professor Marcelo Rebelo de Sousa, que na altura ainda não era Presidente da República, e foi aí que conheci o professor Marcelo com o seu espírito e versatilidade também inquieta. Depois ainda fui a Nova Iorque ver um concerto do Sting e do Paul Simon, também ainda tentei, mas também não consegui, mas o concerto valeu por tudo. Pronto. Mas também gosto de fazer viagens, gosto de viajar e como gosto muito de música, gosto de juntar, às vezes vou a um sítio no estrangeiro, vejo quem é que está a tocar lá. Ainda agora fui a Oslo, mas isso foi porque a minha mulher gosta muito do Bruce Springsteen, fomos ver um concerto do Bruce Springsteen em Oslo e também foi fantástico, agora em junho. E que tipo de música podemos ouvir no seu consultório? Um bocadinho de tudo. Gosto muito de música clássica, gosto muito ainda gosto de rock e gosto muito de música dos anos 80. Tenho uma playlist no Spotify de 48 horas, portanto, com não sei quantas músicas, mas que se eu começar a ouvir, demoro 48 horas a ouvir. Obviamente que ajusto um bocadinho às vezes, eu vejo o nome dos doentes, se me aparecer, eu tenho alguns doentes relativamente conhecidos e importantes e tenho um bocadinho de vergonha de estar a tocar uma rocalhada quando eu estou a ver e, portanto, às vezes ajusto um bocadinho e ponho um bocadinho mais música clássica, mas de uma maneira geral deixo aquilo correr e é muito engraçado, vejo as tantas doentes à minha frente também, ali a abanar o capacete e depois que elogiam a minha playlist, é muito engraçado. Qual é que é o seu país de eleição? Eu adoro o Brasil, muito pelo clima. Aqui há uns anos nós íamos sempre com mais um grupo de amigos, que nós a brincar até dizemos que é a galera, são 3 casais, íamos com os nossos filhos, saímos daqui de Lisboa dia 26 de dezembro, logo a seguir ao Natal, com chuva e com frio, e íamos para Salvador, na Bahia, 30 graus, e passávamos o ano na Praia do Forte, e fizemos isso várias vezes com os miúdos, e é top, era completamente inesquecível. Chegávamos cá dia 2 ou dia 3 de janeiro com as baterias completamente recarregadas, com um bronze invejável, mas sobretudo com o coração cheio. Eu gostava muito de ir a países na América Latina, Peru, Colômbia, por um lado, e depois, por outro lado, no Extremo Oriente gostava muito de ir ao Vietnã, ao Camboja, e depois no Índico também gostava ainda, vou ter que ir à Nova Zelândia e à Austrália, acho que é um must. Pois é, e o Japão também. Tínhamos preparado com a galera uma viagem ao Japão no ano em que apareceu a pandemia, portanto, mas está na lista. Mas é difícil resistir à tentação do Brasil. Mas tem que se variar mesmo, não pode ser sempre a mesma coisa. Eu acho que sou sportinguista, não é bem desde pequenino, mas desde os 5 ou 6 anos, não é desde bebê. Um bocadinho... eu sempre fui um bocadinho anti quem estava no poder. Por exemplo, havia os índios e os cowboys, os índios eram os maus, eu era sempre pelos índios. Havia o Benfica e o Sporting, o Benfica é o... Custa-me a dizer isto, não é? Mas tenho que dizer. Pronto, é o clube mais importante, com mais sócios em Portugal, e eu não era só por causa disso, mas identificava-me muito com o Sporting, que ali lutava com um grande espírito de resiliência para ganhar campeonatos e continua
e continuo a lutar. E, portanto, tenho o Gamebox para aí desde 2000, portanto, um bocadinho tardiamente. Aqueles anos que tive em medicina a estudar, eu estava tanto, quase não tinha tempo para fazer nada, mas depois disso a paixão pelo Sporting aprofundou-se e comecei a levar sempre o meu filho Gonçalo. Tenho 2 meninas e um rapaz, e comecei a levar o Gonçalo ao futebol desde pequenino. E ainda hoje vai comigo, hoje ele tem vai fazer 30 anos agora, e vai comigo ao futebol, e é ótimo, porque para lá de gostarmos de sermos 2 grandes sportinguistas, com muitas vitórias e poucas derrotas, é uma maneira de continuarmos unidos, e vamos sempre, muitas vezes, ao jantar, ou beber uns copos, ou antes do jogo, ou depois do jogo, e pôr um bocadinho a conversa em dia. Portanto, é uma maneira fantástica para nos mantermos unidos. E o que é que diria ao jovem Nuno Cardim quando entrou para a medicina? Segue o caminho que eu segui. Tenho um lema que aprendi na ACVI, que é "Work hard with good friends at the highest scientific level", portanto, trabalhar muito, nível científico elevado, mas sempre com muito bom ambiente, com bons amigos, manter o sentido de humor, e diria, não sejas tão ingênuo e vai ver às vezes as legislações, porque já te tramaste. Eu tramei-me várias vezes, ou 2 ou 3 vezes, por não ter ido ler as letras pequeninas no fim dos contratos. Olhando agora para o futuro, o que é que ainda falta fazer e quais são os planos para quando pousar a bata de médico? O que falta fazer é aquilo que eu disse, é puxar pelos meus meninos as descobertas, é fazê-los crescer. Eu já não dou a idade de me pôr em bicos dos pés. A minha função agora é fazer crescer as pessoas mais novas, e usar um bocadinho a minha experiência para os fazer crescer, porque eles são todos ótimos, só precisam às vezes de uns toques de orientação. Quando pousar a bata de médico, dedicar-me aqui à Quinta da Forstiga, à minha agricultura, e viajar muito o mais possível.